começou a aquecer, começou a iluminar. E o Senhor falou: o sol nasce para todos. E o sol é o sol da justiça de Jesus. É um ano de justiça. Essa é a vontade do nosso Deus. E mais do que isso, Ele nos deu um direcionamento para que nós pudéssemos fazer a vontade dEle e a justiça se manifestasse. Nós vamos ministrar muitas vezes nesse ano, baseado no livro de Tiago. Então, Tiago vai nos orientar, Tiago vai nos aconselhar, Tiago vai nos direcionar para que nós possamos fazer a vontade do Senhor e a justiça seja feita. O Senhor também falou que nós passaremos da situação de ajudado para ajudador. Isso é muito forte. Como o pastor Gil acabou de falar, eu não entendi a palavra, eu tinha que receber, vou passar a entender e eu vou passar a explicar. Eu não conseguia fazer isso, eu vou conseguir fazer. Então, em todas as situações das nossas vidas, que nós temos encontrado impedimentos, o Senhor bateu um carinho, pá, escrito Jesus. Então, como cantou a música, Ele é vencedor invicto. Então, se em cada situação que nós temos que ser ajudados, pedindo ao Senhor, às vezes, pelos nossos filhos, pedindo ao Senhor pela nossa vida financeira, pedindo ao Senhor pelas pessoas da igreja, proclamando ao Senhor por salvação das pessoas que eram de Cristo e não são mais. Deus vai fazer de novo, Deus vai bater o carinho do escrito de Jesus. Ano de justiça. Quantas lágrimas nós derramamos orando por pessoas? Quantas pessoas nós temos orado para que encontrem salvação? Ano do carinho de Jesus, carinho de justiça. E para isso nós vamos iniciar a partir de amanhã o jejum de 40 dias. Jejum de 40 dias representa sair da condição do deserto. Representa vencer o impossível. Representa aquilo que a gente não tem conseguido, aquilo que a gente não tem alcançado. Apesar de estar no processo, de conquista, jejum de 40 dias. E o Senhor deu também a direção de como fazer esse jejum. Depois nós vamos postar explicando, mas será assim. Nós vamos abençoar as 24 horas do dia. Então, no primeiro dia, nós faremos jejum das 6 da manhã ao meio-dia. Primeiro dia. Pastor, mas eu passo mal se eu não comer nada. Tome líquido. Gente, é prudência. Não, a gente não quer que ninguém passe mal, que ninguém faça nada. Se não consegue, fazer às 6 horas, ou toma um líquido, ou come alguma coisinha, mas com prudência. Fala, Senhor, 6 horas, às 9 eu vou tomar alguma coisa, às 9 eu vou comer alguma coisinha, para ninguém passar mal, tá bom? Então, primeiro dia, das 6 da manhã ao meio-dia. Segundo dia, então meio-dia às 18 horas. Terceiro dia, das 18 horas até às 6 horas da manhã, tá? Isso sucessivamente. No quarto dia, volta de manhã, então é jejum manhã, tarde, noite, madrugada. Essa é a direção do Senhor, para que a gente possa viver essa situação que o Senhor está falando, de ajudado, de ajudador, e falar, carimba mesmo, Senhor, carimba, Senhor, vem com o teu carimbo em todas essas situações que eu tenho pedido, que eu tenho orado, que eu tenho insistido, para que seja liberado, para que toda resistência no mundo espiritual, toda habilitação do inferno, o Senhor coloque debaixo dos nossos pés em nome de Jesus. Em 2024 a gente possa ver essa diferença.
mas nós temos obrigações a fazer, porque o livro de Tiago tem muitas obrigações. Nós temos que fazer a nossa parte. Amém? Glória a Deus. Bom, não sei vocês, mas o louvor vai mover muito e poderoso. E pena que não pode estar aqui, não pode participar desse momento tão maravilhoso na presença do Senhor. Amém? Foi poderoso mesmo mover. Glória a Deus. Nós vamos tratar desses pontos que o Senhor falou à pastora, que nos deu à igreja, Deus para a igreja. Hoje nós vamos falar de dois deles: justiça e fé e boas obras. São dois pontos que Deus está colocando para nós, tá bom? O tema hoje é justiça, fé e boas obras. Vamos ler Tiago 2, 17 e 18. Tiago 2, 17 e 18, a palavra de Deus fala assim: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Amém? Até aí. Justiça. Justiça é um atributo de Deus. Amém? Ele é o justo juiz. A justiça de Deus é leal, é reta, é infalível. Diferente da justiça dos homens, né? Que muitas vezes se corrompe, muitas vezes demora, muitas vezes erra. A justiça de Deus não. Ela é infalível. Além disso, a justiça divina é misericordiosa e não oprime ninguém no seu juízo. Glória a Deus por isso, né? Jó 37, 23 fala assim: ao Todo-Poderoso não podemos alcançar, grande é em poder, porém a ninguém oprime em juízo e grandeza de justiça. O Senhor não faz justiça oprimindo. Amém? A justiça de Deus vem junto com a sua misericórdia. Ele não inocenta o culpado, mas perdoa aqueles que se arrependem de todo o coração. Aleluia, né? Se não fosse assim, seria de nós, né? Se Deus praticasse a sua justiça sem misericórdia, não haveria ninguém nessa terra, mas teríamos sido todos destruídos, eliminados por Deus. Mas pela misericórdia, Ele ainda nos perdoa. O pastor Paulo ministrou sobre o sol da justiça, que nasce apenas sobre os que temem a Deus, os que o servem. Eles serão poupados, são tesouro precioso para Deus. Amém? Aqueles que o temem, aqueles que o servem, a sua igreja, o seu povo, nós. Amém? Para nós nasce o sol da justiça. Para Deus fala que o sol nasce sobre todos, bons e maus. E a chuva vem sobre bons e maus. Mas o sol da justiça do nosso Deus só vem para aqueles que o servem, aqueles que o temem, aqueles que o receberam como Senhor e Salvador. Amém? O Senhor é bom para com todos, mas os soberbos, os que não se arrependem dos pecados, os que praticam a maldade, a esses o Senhor punirá. E isso não cabe a nós, mas apenas ao justo juiz, o Senhor. Amém? Nós não estamos nessa terra para julgar, nem para condenar. Estamos aqui para levar o Evangelho, para testemunhar, para viver como salva-terras no mundo, para sermos testemunhas do Senhor. Nessa terra há muitos, levar o Evangelho. Nós vamos orientar, vamos aconselhar, vamos exortar, chamar a atenção mesmo das pessoas, tentar tirá-las do erro. Mas quem vai julgar, quem vai condenar,
quem vai salvar, quem vai fazer ir para o céu ou não, é o nosso Deus. Ele é o justo juiz, nós não. Amém? Então, que nós não condenemos a ninguém, mas que oremos por todos e possamos levar o Evangelho do Senhor a todos, em nome de Jesus. Ele considera o nosso estado decaído e oferece perdão total ao pecador arrependido. Ele conhece os nossos pensamentos, nosso coração, sabe de todas as atitudes, tudo que fazemos, pensamos, planejamos. E muitas coisas são contrárias à vontade do Senhor. Mas quando erramos, quando pecamos e nos arrependemos verdadeiramente, o Senhor nos perdoa. A sua justiça é exercida com misericórdia. Glória a Deus. Mas para satisfazer a justiça, e ela precisa ser satisfeita, porque a justiça é de Deus, ela não pode ser contrariada. Para satisfazer a justiça, o culpado deve ser punido. Mas Deus decidiu pagar Ele mesmo a pena. Pelo seu amor, Jesus Cristo assumiu o nosso lugar, sofrendo a punição por nossas injustiças, pelos nossos pecados. E através da fé, fomos substituídos graciosamente por Jesus. Amém? Como sempre fomos ministrados pelo sacrifício de Jesus na cruz por nós, pagando o preço que não poderíamos pagar. O culpado foi punido, mas Jesus tomou o lugar do culpado. Amém? Nós não poderíamos pagar esse preço. Nada do que fizéssemos poderia ser dado como pagamento por esse pecado, para nos livrar do pecado. Mas o próprio Deus, Deus Filho, veio à terra como homem, se entregou naquela cruz por nós, e a justiça se cumpriu. O pecado foi punido com a morte, como diz a palavra de Deus. Romanos 3, 21 e a primeira parte do 22. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Amém? Tem o testemunho da lei e dos profetas. Então, tudo que foi dito no livro da lei, Jesus veio para cumprir. E é até interessante, se vocês lembram da passagem do batismo de Jesus, né, quando ele chega para João Batista, ali no Jordão, e ele fala, me batiza, né? Eu quero ser batizado por ti. E João fala, mas como? Eu que deveria ser batizado por ti, como tu vens a mim para que eu te batize? Aí Jesus fala, deixa por enquanto, para que se cumpra toda a justiça. Até nisso, ele não tinha pecado, porque o batismo de João é o batismo de arrependimento dos pecados, ele não tinha pecados de se arrepender. Mas para dar o exemplo, para que se cumprisse a justiça, a lei, até nisso ele foi batizado, como nós precisamos ser batizados também, para deixar a velha criatura naquelas águas. Ele não precisava, mas para cumprir a justiça, a lei, o mandamento, ele foi até João e foi batizado por João. Que João mesmo disse, né, não era digno nem de desatar as sandálias dos pés de Jesus. Mas para cumprir a justiça de Deus, ele foi batizado. Amém? Fé e boas obras. Mateus 25, de 31 a 46. O texto é um pouco longo, mas esse texto é ótimo para a gente entender essa questão de boas obras. O que são boas obras para o Senhor? Mateus 25, 31 a 46. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os seus santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros,
como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e destes de comer. Tive sede e destes-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste. Estive na prisão e fostes me ver. E fostes ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Repetindo: Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestistes, e enfermo na prisão e não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão esses para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém? Até aí. Glória a Deus. Esse texto é um bom exemplo do que Deus entende com boas obras. Fazer o bem ao próximo, fazer aquilo que gostaríamos que nos fizessem, atender ao necessitado. Amém? Essas são boas obras, são exemplos de boas obras diante do nosso Deus. Isso aqui é muito importante. Pela fé em Jesus somos salvos. Amém? É pela fé. Não por sermos bonzinhos, não por boas obras, não por merecimento, mas de graça, pela graça de Deus. Não adianta, eu posso fazer qualquer coisa nessa terra, nada que eu fizer, por melhor que eu seja. Aliás, vamos fazer um parênteses, né? Eu acredito que uma pessoa de bom coração, Deus vai fazer de tudo para alcançá-la. Ele faz isso para todos, mas aqueles que têm um bom coração e não crê, eu entendo que Deus vai buscar de forma especial, mas vamos dar uma radicalizada, que a pessoa não acredita em Deus, mas tem um ótimo caráter, ajuda todo mundo que ele pode, cuida bem da sua família, trabalha muito bem, é um bom cidadão. Nada disso traz salvação. Não adianta. Por mais que a gente faça, o preço não pode ser pago por essas coisas. Agrada a Deus? Agrada. Chama a atenção de Deus? Eu tenho certeza que sim. Mas precisa receber a Cristo, precisa se prostrar diante do Senhor, para que tenha salvação. Aleluia. Recebemos a salvação pela fé, porque Deus nos ama, porque Ele se entregou naquela cruz por nós, Ele fez o sacrifício pelo qual nós iríamos passar, a morte que era para nós, Ele sofreu, e nós o recebemos como Senhor e Salvador, aceitamos o seu sacrifício naquela cruz, pelos pecados que nós cometemos, e assim nós temos a salvação pela fé. Mas olha só, o
próprio Jesus manda amar a Deus sobre todas as coisas, o primeiro mandamento, e ao próximo como a nós mesmos, como Ele ama a todos nós. Mateus 7,12. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. Tudo que você deseja, eu estou endividado, seria tão bom se alguém me ajudasse a pagar minhas dívidas. Se você vê em dificuldades, você tem a possibilidade, Isso temos que tomar muito cuidado com a questão de dinheiro, mas pedindo a direção do Senhor, que a gente possa ajudar. Amém? Deus precisa direcionar, Senhor. Se eu vejo um irmão passando fome, passando necessidade, e eu tenho a possibilidade e fecho os olhos, não é problema meu, não é da minha família, não é da minha casa, não é dos meus, eu estou errado. O Senhor manda ajudar ao necessitado. Amém? Então, o que desejamos para nós, quando estamos em dificuldades, quando estamos em necessidade, e nós gostaríamos muito que alguém fizesse por nós, que nós possamos fazer pelos outros também. Essa é a ordem do Senhor. Amém? Também na parábola do bom samaritano, Jesus nos ordena que façamos o bem, não importando quem seja o necessitado, que tenhamos em nós a essência de Deus, que é o amor. Como é que é a parábola? Um homem, provavelmente um judeu, um israelita, estava no caminho, foi assaltado, surraram, bateram muito nele, deixaram quase morto à beira do caminho. Aí passa um sacerdote e um levita, e os dois, sendo do mesmo povo, sendo trabalhadores da obra do Senhor, se desviam daquele homem e não o ajudam. Aí vem um estrangeiro, alguém que era odiado por aquele povo, e talvez pelas características daquele homem ele soubesse: esse é um israelita, esse é um judeu, e eu sou um samaritano, mas ele teve a essência. Amém? Ele manifestou o amor de Deus por aquela vida. Ele não ligou se ele poderia devolver tudo que ele gastou, porque ele usou do seu vinho, do seu azeite para limpar suas feridas, o deixou numa hospedaria, pagou adiantado e ainda avisou para aquele hospedeiro: quando eu voltar, se alguma coisa custar, eu vou pagar. Olha só. É assim que Jesus quer que façamos as coisas. E nessa palavra ele fala: quem é o próximo daquele homem que estava caindo ferido? Foi o samaritano. Não aqueles do seu povo, não os religiosos, não aqueles que serviam a Deus de boca, de palavra. É o que Deus está falando conosco nesse ano. Deixamos de ser ouvintes, passamos a ser praticantes da palavra. Amém? Em nome de Jesus. Amém. As boas obras são consequência de nossa fé. São provas da nossa conversão a Cristo. Aquele texto que nós lemos no início, Tiago 2, 17 e 18, a gente vê ali, olha só: mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. A fé vem primeiro, e as obras vêm depois. Primeiro a fé para a salvação, depois as obras como consequência.
como algo natural daquele que entende a essência de Deus, daquele que segue os mandamentos de Cristo. As boas obras acabam sendo parte do seu caráter, da sua forma de agir, do seu pensar, do seu reagir. As boas obras não salvam a ninguém, mas elas são consequências da nossa fé, da nossa salvação, da nossa verdadeira conversão a Cristo. Eu te mostrarei minha fé pelas minhas obras. Então mostre mesmo a tua fé pelas tuas obras, pelo teu agir, pelo teu falar, pelo teu reagir. Que o teu modo de falar, que o teu modo de agir, que o teu modo de enxergar a necessidade do teu próximo sejam como Deus vê, e que sejam para glorificar o nome de Deus. Amém? Você está aqui. Você está no lugar em que Deus derrama as suas bênçãos. Conforme a palavra do Senhor, né? Quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Quando foi derramado o Espírito Santo em Pentecostes, eles estavam reunidos, provavelmente orando ali, né? Falando, louvando ao Senhor. O Espírito Santo foi derramado sobre aquele povo que estava reunido. O apóstolo Pedro fala que não deixemos a congregação. Então são coisas que Deus tem falado para nós. Eu não posso orar sozinho na minha casa, eu não posso fazer no culto doméstico. Amém, pode. E sem estar ligado à igreja, poderia até, mas não é bom. Não é essa a vontade de Deus para nós. A vontade dele é que estejamos unidos, um fortalecendo o outro, um ajudando o outro. Que se um cair, o outro o levanta. Amém? E quem está em pé, ore que não caia. E se eu estiver sozinho, sempre lá orando na minha casa, com minha família só, e se eu cair? E se eu começar a me desviar? Não vai ter ninguém ali por perto para que possa me exortar, me chamar a atenção. Eu não estarei ouvindo as ministrações que Deus vai usando a cada um para trazer um aspecto. Amém? Nós temos 4 evangelhos. E muita gente até estranha, porque há muitas partes repetidas, né, nos evangelhos. Mas são aspectos diferentes, né? Quem já fez estudo bíblico sabe disso, né? Cada evangelho tem um povo a que ele é direcionado e uma forma de falar de Jesus. Então, você ouvindo ministrações de pessoas diferentes, conforme o dom que o Espírito Santo dá aos ministros, você vai se enchendo, você vai se aprimorando, você vai amadurecendo mais e mais. Então, se você estiver sozinho, você não terá isso. Se você cair, quem vai te levantar? Então, que estejamos no lugar da bênção, que estejamos reunidos, que compramos aquilo que é a palavra de Deus, que é a vontade de Deus, que estejamos em comunhão. Amém? Em nome de Jesus. Essa é a palavra. Vamos orar. Feche os olhos. Aleluia, Senhor, em nome de Jesus. Nós te damos graças porque a tua justiça, Senhor, não é feita de forma dura, de forma severa sobre nós, senão já teríamos sido destruídos, Senhor. Mas ela vem com a tua misericórdia, Pai, com o perdão para aquele que se arrepende verdadeiramente e luta contra a carne, contra o mundo, para não cair novamente, Senhor. Mas quando caímos e nos arrependemos, o Senhor vem e nos perdoa novamente. Continua nos ajudando, Senhor. Que a nossa carne se caia e o teu Espírito fale, Senhor. Que o nosso Espírito vença a carne. Que a tua vontade se realize em nós e através de nós, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Oh, Pai, recebe, Pai, todo o trabalho dos teus servos na tua obra, todas as boas obras que os teus servos têm feito, Senhor, todo o cuidado com o necessitado, Senhor, toda ajuda que é dada à tua obra para que ela prossiga, Senhor, que
tudo isso seja galardão a cada um dos teus servos, Senhor. E que eles se derramem no tempo da necessidade, Senhor. Quando precisarmos, Pai, que esse galardão, que os tesouros que temos no céu, Senhor, venham sobre nós, Senhor, no tempo da necessidade, Pai. Oh, Senhor, o Senhor disse que de ajudado passaremos agora, este ano, nós somos ajudadores. Provê mesmo, Senhor, Jeová, provê, Senhor, para que haja, Senhor, sustento, Senhor, na casa dos teus servos. Que a tua alegria, que a nossa força seja derramada no lar de cada um. Que a paz que só o Senhor pode dar esteja em nossas famílias, Senhor, em nome de Jesus. E assim, Senhor, possamos ajudar a muitos, Pai, com recursos, com palavras, com um abraço, com carinho, oh, Senhor, confortando, consolando, direcionando, aconselhando, Pai, de ajudar-nos para ajudadores, Senhor. Em nome de Jesus, recebe, Pai, o trabalho, o esforço de cada um dos teus servos, a dedicação, Senhor, a ti, a tua obra, a cumprir os teus mandamentos, Senhor. Recebe as boas obras dos teus servos, Senhor, e derrama as tuas bênçãos mais e mais, Senhor, para que possamos testemunhar mais e mais em ti, para glorificar o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Essa é a palavra. Glória a Deus. Aleluia.